O Livro dos Justos, capítulo 56. Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. Jacó viveu na terra de Mitzraim 17 anos. Os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147. Naquela época, Jacó foi atacado com uma doença da qual ele morreu. Ele mandou chamar por seu filho José em Mitzraim, Egito. E seu filho José veio de Mitzraim. José veio a seu pai. Jacó disse a José e seus filhos: Eis que eu morrerei, e o Deus de seus ancestrais irá visitá-lo e levá-los de volta para a terra que o Senhor jurou dar-vos e aos seus filhos. Agora, pois, quando eu estiver morto, enterrem-me na caverna de Maquipela, em Hebrom, na terra de Canaã, perto dos meus antepassados. Jacó fez seus filhos jurarem enterrá-lo em Maquipela, em Hebrom. E seus filhos juraram-lhe sobre este assunto. Comandou-os, dizendo: Sirvam a Deus, vosso Criador, pois aquele que livrou seus pais também irá livrá-los de todos os problemas. Chamem todos os seus filhos a mim. E todos os filhos dos filhos de Jacó vieram e sentaram-se diante dele. Jacó abençoou-os e lhes disse: Que o Deus dos seus pais conceda-lhe 1000 vezes mais e te abençoe, e que ele possa dar-lhes a bênção de seu pai Abraão. E todos os filhos de Jacó saíram naquele dia, depois dele os ter abençoado. No dia seguinte, Jacó chamou novamente por seus filhos, e eles todos reuniram-se, vieram-se e sentaram-se diante dele. Jacó naquele dia abençoou seus filhos antes de sua morte. Cada homem ele abençoou de acordo com sua bênção. Eis o que está escrito no livro da lei de Deus relativos a Yashoru, Israel. Jacó disse a Judá: Eu sei, meu filho, que tu és homem poderoso para teus irmãos. Reina sobre eles e teus filhos reinarão sobre seus filhos para sempre. Ensina apenas a teus filhos o arco e todas as armas de guerra, a fim de que eles possam combater nas batalhas de seus irmãos que governem sobre seus inimigos. E Jacó comandou novamente seus filhos neste dia, dizendo: Eis que estarei neste dia reunindo-me ao meu povo. Levem-me de Mitzraim e enterrem-me na caverna de Maquipela, como eu vos mandei. Prestem atenção, pois peço que nenhum de vossos filhos me carreguem, apenas vocês. E isso é o modo como vocês devem fazer a mim quando vocês levarem meu corpo para a terra de Canaã para me enterrarem. Yahudá, Judá, Issacar e Zebulon, incluídos, ficaram ordenados a carregar o caixão.
para o lado oriental. Ruben, Simeão e Gade no sul, Efraim, Manassés, Benjamim no ocidental, Dan, Asher, Naftali no norte. Não deixe Levi levar com vocês, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança com os israelitas no acampamento. Nem deixem José, meu filho, levar, pois, como um rei. Então deixe ele, sua honra, e Efraim e Manassés devem estar em seu lugar. Assim vocês devem fazer a mim, quando vocês me levarem. Não negligenciem qualquer coisa de tudo que eu mandei a vocês. E quando isto passar ao fazerem a mim, o que o Senhor se lembre favoravelmente de vocês e seus filhos depois de vocês, para sempre. Meus filhos, honre cada um o seu irmão e seus parentes, e mandem seus filhos e os filhos de seus filhos após vocês servir a Yahweh, o Deus de seus antepassados, todos os dias, para que vocês possam prolongar seus dias na terra, você e seus filhos e os seus filhos dos seus filhos sempre, que fizerem o que é bom e reto aos olhos de Deus, vosso Elohim, andando em seus caminhos. E tu, meu filho José, perdoa, peço, os erros dos seus irmãos e todas as tuas transgressões e o prejuízo que eles jogaram sobre ti, pois o Senhor permitiu isso para teu benefício e benefício dos teus filhos. E, meu filho, não abandone teus irmãos aos habitantes de Mitzraim, nem machuque meus sentimentos, pois eis que eu consigno para a mão do Senhor, na tua mão, para protegê-los dos Mitzraim. E os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó responderam a seu pai: Ó nosso pai, tudo que nos ordenastes, assim vamos fazer, para que Deus esteja conosco. E Jacó disse a seus filhos: Assim, Deus estará com vocês, quando vocês mantiverem todos os seus caminhos. Não saia de seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Façam o que é bom e reto aos seus olhos, porque sei que muitos e graves problemas irão acontecer nos últimos dias da terra. Sim, meus filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos, apenas sirvam a Deus, e Ele irá salvar vocês de todos os problemas. Isto virá a se passar quando vocês estiverem seguindo a Deus e servindo-o. E vão ensinar seus filhos depois de vocês, e os filhos dos seus filhos a conhecerem a Elohim. E então ele levantará de seus filhos um servo entre seus filhos. Deus vai livrar vocês através da mão de todas as tribulações e trazer-eles para fora de Mitzraim e trazê-los para a terra de seus pais,
para herdá-la com segurança. E Jacó terminou de ordenar seus filhos, colocou seus pés na cama e morreu. Foi levado pelo seu povo. José caiu sobre seu pai, chorou sobre ele, beijou. Ele gritou com voz amarga: "Oh, meu pai, meu pai!" E as esposas de seus filhos e sua família vieram, caíram sobre Jacó. Eles choraram sobre ele, choraram em voz muito alta sobre Jacó. Todos os filhos de Jacó levantaram-se junto, rasgaram suas vestes e todos colocaram pano de saco sobre os ombros. Eles caíram em seus rostos, eles lançaram poeira sobre a cabeça para o céu. E o acontecido foi dito a Osnate, esposa de José. Ela levantou-se e colocou um pano de saco. Com todas as mulheres egípcias, com ela vieram e choraram por Jacó. Também todas as pessoas de Mitzraim que conheciam Jacó vieram todos no mesmo dia, quando ouviram isto. E toda Mitzraim chorou por muitos dias. E também a terra de Canaã, as mulheres vieram a Mitzraim. Quando ouviram que Jacó estava morto, elas choraram por ele por 70 dias. Aconteceu depois disto que José comandou seus servos, os médicos, a embalsamar seu pai, com mirra, incenso e todo tipo de incenso e perfumes. E os médicos embalsamaram Jacó e José comandou-os. Todos os povos do Egito e os anciãos e todos os habitantes da terra de Goshen choraram e lamentaram por José. Todos os seus filhos e os filhos dos seus agregados familiares lamentaram e choraram por seu pai Jacó muitos dias. E depois que os dias de seu choro passaram, no final de 70 dias, José disse a Faraó: "Vou enterrar meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar, e em seguida vou voltar." E Faraó enviou José dizendo: "Vá e enterre seu pai como ele disse, e como ele o fez jurar." E José levantou-se com todos seus irmãos para ir para a terra de Canaã para enterrar seu pai Jacó, como ele ordenou-lhes. Faraó ordenou que fosse proclamado em toda Mitzraim, dizendo: "Quem não for com José e seus irmãos para a terra de Canaã para enterrar Jacó morrerá." Toda Mitzraim ouviu a proclamação do Faraó, e todos eles levantaram-se juntos, todos os servos de Faraó e pessoas idosas de sua casa. Todos os sábios da terra de Mitzraim foram com José. Todos os funcionários e nobres do Faraó foram com os servos de José. Eles foram enterrar Jacó na terra de Canaã. E os filhos de Jacó transportaram o caixão sobre a qual ele jazia, de acordo com tudo o que seu pai ordenou-lhes. Assim fizeram seus filhos a ele. O caixão era de ouro puro. Foi incrustado com pedra de ônix e obidélio. A cobertura do caixão era de ouro batido, unido com cadarços, e sobre eles haviam ganchos de pedras de obidélio. José colocou sobre a cabeça de seu pai Jacó uma grande coroa dourada. Ele colocou um cetro de ouro em sua mão. Eles cercaram o caixão, como era o costume dos reis durante suas vidas. Todas as tropas de Mitzraim passaram diante passaram-se diante nele, nessa matriz. Em primeiro lugar, todos os homens poderosos de Faraó e os valentes de José, depois o resto dos habitantes de Mitzraim. Eles foram todos cingidos com espada e equipados com casacos de assalto. Armas de guerra estavam sobre eles. Todos os que choravam e estavam enlutados foi a uma distância oposta ao caixão, indo e chorando e lamentando. E o resto do povo seguia o caixão. José e seus agregados foram juntos, perto do caixão, descalços e chorando,
O rosto dos servos de José foram em torno deles. O resto dos servos de José foram em torno dele. Cada homem tinha seus ornamentos sobre si. Estavam armados com armas de guerra. 50 servos de Jacó passaram à frente do caixão. Eles jogaram ao longo da estrada mirra e aloés e todo tipo de perfume. Todos os filhos de Jacó que carregavam o caixão andaram sobre o perfume. Os servos de Jacó foram diante deles, jogando perfume ao longo da estrada. José foi com um pesado exército. Eles fizeram depois conforme seu jeito, todos os dias, até chegarem na terra de Canaã. Vieram para a eira de Atade, que era do outro lado da Jordânia. Choraram um grande e pesado luto naquele lugar. Todos os reis de Canaã ouviram falar disso. Todos eles saíram, cada homem de sua casa, 31 reis de Canaã. Eles todos vieram com seus homens para chorar e lamentar sobre Jacov. Todos os reis contemplaram o caixão de Jacó. E eis que a coroa de José estava sobre ele. Eles também colocaram suas coroas sobre o caixão, cercaram-no com coroas. Todos estes reis fizeram naquele lugar um pesado e grande luto, como os filhos de Jacó e Mitzraim, para Jacó. Pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. A notícia chegou a Esaú, dizendo: Jacó morreu em Mitzraim, Egito, e seus filhos e toda Mitzraim estão transportando-o para a terra de Canaã para enterrá-lo. E Esaú ouviu, e ele estava habitando no Monte Seir. Ele levantou-se com seus filhos e todo o seu povo e todos do seu agregado familiar, um povo extremamente grande. Eles vieram lamentar e chorar sobre Jacó. Veio Esaú. Ele chorou por seu irmão Jacó, e Mitzraim, e toda Canaã, todos novamente choraram um grande luto com Esaú, para Jacov, naquele lugar. E José e seus irmãos levaram seu pai Jacó daquele lugar. Eles foram para Hebrom para enterrar Jacó na caverna por seus pais. Eles vieram a Kiriat Arba, para a caverna. Assim que chegaram, Esaú ficou com seus 2 filhos contra José e seus irmãos, como um obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e a nosso pai. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú. Eles ficaram extremamente irados, e se aproximou José até Esaú, dizendo: Que coisa é essa que eles dizem? Certamente meu pai Jacó comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaque. Agora, 25 anos depois, também toda a terra de Canaã, ele comprou de ti e de teus filhos, e da tua semente após de ti. Jacó comprou para seus filhos e sua semente depois dele como uma herança para sempre. Por que tu falas estas coisas nestes dias? E Esaú respondeu, dizendo: Tu falas falsamente e em mentira, pois eu não vendi nada, qualquer coisa que pertence a mim, em toda essa terra, como tu dizes. Nem meu irmão Jacó comprou algo pertencente a mim nesta terra. E Esaú falou essas coisas para enganar José com suas palavras, pois sabia Esaú que José não estava presente naqueles dias, quando Esaú vendeu todos os pertencentes a ele, na terra de Canaã para Jacó. E José disse a Esaú: Certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra e testemunhou o registro com testemunhas. E eis que ele está em Mitzraim, no Egito. Esaú respondeu-lhes, dizendo: Traga o registro, tudo o que te encontrares no registro, então vamos fazer.
E José chamou a Naftali, seu irmão, e ele disse: faça rápido, faça o que te peço, vá até de Mitzraim e traga todos os registros, o registro da compra, o registro selado e o registro aberto. E também todos os primeiros registros em que todas as transações do direito de primogenitura estão escritos. Busque lá, tu, e traga-mo. E tu trarás até aqui, nós, para que saibamos todas as palavras de Esaú e seus filhos que eles falaram neste dia. E Naftali ouviu a voz de José. Ele passou-se, correu para Mitzraim. Naftali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho sem as comprimir. E quando Esaú viu que Naftali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna. Esaú e todos seus povos subiram contra José e seus irmãos à batalha, e os filhos de Jacó e o povo de Mitzraim lutaram com Esaú e seus homens. Os filhos de Esaú e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó derrubaram o povo de Esaú, derrubaram deles 40 homens. E Cuxim, filho de Dan, filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó, mas ele estava aproximadamente 100 côvados de distância do local da batalha, pois ele permaneceu com as crianças dos filhos de Jacó e o caixão para guardá-lo. Cuxim era surdo e mudo. Ainda assim entendeu a voz da consternação entre os homens. Ele perguntou, dizendo: por que vocês não enterram o morto? E o que é esta grande consternação? Ele perguntou em sinais. E eles responderam com as palavras de Esaú e seus filhos. Ele correu a Esaú por meio da batalha, e ele matou Esaú com uma espada, cortou sua cabeça e lançou à distância. Esaú caiu entre as pessoas da batalha. Quando Cuxim fez isso, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú. E os filhos de Jacó enterraram seu pai pela força na caverna. Os filhos de Esaú contemplaram isto. Jacó foi enterrado em Hebrom, na caverna de Maquipela, que tinha comprado de Abraão dos filhos de Het, como posse de um lugar de enterro. E foi enterrado em trajes muito caros. Nenhum rei tinha pago tal honra como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o enterrou com muita honra, como o sepultamento dos reis. E José e seus irmãos fizeram um luto por 7 dias por seu pai.